Evangelho conforme João, capítulo 6, eu vou ler do verso 52 ao 59. Diz assim: Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Oremos mais uma vez, irmãos. Bendito Deus, como cantamos há pouco, é nosso desejo que o Senhor fale a nós por meio da Tua Palavra, que neste momento o Senhor venha nos alimentar a nossa alma, satisfazendo-nos, ó Deus Santo, com Jesus Cristo, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Agradecemos o privilégio de prestarmos culto ao Teu nome, mas principalmente agradecemos a bênção de sermos alimentados por Tua Palavra. Que seja assim mais uma vez, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, ele foi bastante categórico ao afirmar o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E se você quiser um bom exemplo disso que Paulo está falando aos Coríntios, volte os seus olhos para o texto que nós estamos analisando, de João, capítulo de número 6. Temos visto aqui que Jesus já havia afirmado que, apesar dos judeus lerem as Escrituras, eles não queriam ir até Jesus para ter vida, ainda que eles julgassem de forma correta que na Escritura haveria vida. Eles não queriam. Eles liam as Escrituras apontavam, testificavam sobre Cristo. Eles não queriam ir a Cristo para ter vida. João mostrou aqui também que, apesar do pretenso interesse por Cristo, o que estes homens, os judeus, queriam, indo atrás do Senhor, era mesmo o alimento físico. Jesus fala isso, acusa estes homens: vocês vieram até mim não porque vocês viram os sinais, não porque vocês entenderam que em mim está a pessoa do Messias, vocês vieram porque comeram pão e se fartaram. Jesus então diz isso neste contexto aqui do capítulo de número 6, nessa conversa em que ele faz uma comparação com a comida com que o povo foi alimentado no deserto, sendo ele agora o pão da vida. Aquele pão do deserto era apenas um tipo que apontava para o verdadeiro pão do céu. Este verdadeiro pão do céu é dado pelo Pai do Senhor Jesus Cristo. O discurso de Jesus é bastante duro, é bastante grave, é bastante solene. E se você der uma olhada aí no versículo 51, ele termina esta parte que nós vimos na semana passada da seguinte forma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Diante desta palavra de Jesus, a reação dos judeus vem logo em seguida. Verso 52.
Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Os judeus agora estão brigando, estão disputando entre si. Cada um tem uma opinião a respeito do que o Senhor Jesus está dizendo. O que este homem está falando com isso? Não faz o menor sentido ele dar de comer da sua própria carne. E esse verso 52 mostra então mais uma vez a incapacidade de estes homens que são carnais, naturais, entenderem coisas espirituais. Eles então estão disputando, estão discutindo sobre isso. E como eles estão pensando numa realidade física, eles de fato não veem o menor sentido em Jesus oferecer a sua carne para que eles se alimentem. E o texto que eu li hoje é a resposta que Jesus dará diante desta disputa, diante de mais um questionamento dos judeus. E nessa resposta de Jesus, que só é discernida, como afirma Paulo, por aqueles que são espirituais, é possível aprender sobre Cristo, o alimento para a alma. Cristo, o alimento para a alma. Quem se alimenta de Cristo está morto. Quem não se alimenta de Cristo, está morto. Esta é a primeira verdade a respeito de Cristo como o verdadeiro alimento para a alma. Quem não se alimenta do Redentor, do pão da vida, permanece morto. Veja que interessante, o começo da resposta de Jesus vai tornar aquilo que já era difícil de entender ainda mais repugnante para o judeu. Porque diante dessa disputa eles estão dizendo: como é possível este homem nos dar da própria carne dele para comer? Isso não faz o menor sentido. Jesus então no verso 53 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E por que eu estou dizendo que o que Jesus está falando aqui torna o seu discurso agora repugnante para o judeu? Porque ele reafirma: é preciso comer da minha carne, e eu digo ainda mais, é preciso beber do meu sangue. Como que isso soou ao ouvido do judeu? Volta lá em Gênesis, capítulo de número 9. E aqui no verso de número 3 você tem assim, as palavras de Deus a Noé, depois que ele saiu da arca, reafirmando a sua aliança. Deus diz assim: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E aqui você tem já um princípio importante sendo estabelecido por Deus. Vocês podem comer carne, entretanto, vocês não podem comer a carne com o seu sangue, com a sua vida. Aqui está o conceito então. O sangue representa a vida. E Deus deu uma ordem bem clara ao judeu: vocês não irão comer sangue. Se você olhar para Levítico, isso fica ainda mais claro. Levítico, capítulo de número 3. Veja o verso de número 17. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Vá um pouquinho mais à frente, em Levítico 17. E aqui em Levítico 17, no verso 10, você tem assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Verso 12: portanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue,
nem um estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Verso 14: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será eliminado. E o judeu entendia isso muito bem, e o judeu levava isso muito a sério. O sangue não pode ser comido com a carne, porque simboliza a vida, diz Deus ao seu povo. E este sangue, então, você precisa entender o porquê de Deus estar estabelecendo tudo isso. Porque se Jesus é um bom judeu, se Jesus é um mestre entre os judeus, como é que pode Jesus fazer uma afirmação dessa para um povo desse, que ouviu a vida inteira que não poderia comer do sangue? O que Jesus quer com isso? Aí mesmo no texto de Levítico 17, verso 11: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ao judeu era proibido comer o sangue, mas esse sangue era levado pelo sacerdote e era aspergido, e neste sangue estava então a propiciação e o perdão dos pecados. E é claro, ele simbolizava a vida, mas a vida verdadeira está no Senhor Jesus Cristo. Então todas as vezes que esse sangue era derramado no altar no Antigo Testamento, apontava-se para aquele que de uma vez por todas iria derramar o seu sangue para a remissão dos pecados. Jesus irá então entregar a sua vida, o seu corpo será moído na cruz do Calvário, o seu sangue será vertido para a remissão de pecados. O que Jesus então estava falando aqui, mostrando aqui, era a necessidade de se crer no seu sacrifício vicário para ter vida. Jesus não estava falando literalmente em comer do sangue. Veja como que é a cabeça do judeu. Mesmo depois da morte de Jesus, que todas essas leis cerimoniais forem abolidas e que não vai mais haver problema em se comer sangue, o concílio vai se reunir e vai pedir que, por amor, os crentes que estavam agora entrando na igreja deixassem de comer sangue, para não escandalizar o judeu, porque o judeu que vinha milhares de anos com esta lei em mente, começou a escandalizar de ver as pessoas comendo sangue à torta e à direita. Então o concílio está dizendo: por amor ao judeu, abstenha-se do sangue. Então o que Jesus está falando aqui vai soar de forma muito dura ao ouvido do judeu, mas é necessário comer da carne de Cristo, beber do seu sangue, para que se tenha vida eterna. Na verdade, o que Jesus então está dizendo: creia no sacrifício que será realizado, creia na realidade que estava representada no Antigo Testamento. E se esses homens fossem além da mera letra, eles iriam entender aquilo que Deus já havia dito no Antigo Testamento, e eles iriam entender que tudo estava então se cumprindo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Há alguns que acham que Jesus está aqui fazendo uma alusão à ceia, e eu disse na semana passada que Jesus não está fazendo isso. Ele não está fazendo uma alusão à ceia do Senhor, mas ele está fazendo uma alusão para aquilo que também é lembrado na ceia do Senhor: a sua morte e a sua ressurreição, o seu corpo partido, o seu sangue vertido por pecadores. E quem não se alimenta de Cristo pela fé nessa obra, quem não se apropria daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez pela fé, continua morto em delitos e pecados.
Volte lá em João e veja então o que Jesus está afirmando. Verso 53: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tendes vida em vós mesmos. Sem Cristo, o homem continua no seu estado de nascença, morto em seus delitos e pecados. Não há vida neles mesmos. Jesus então está falando algo muito sério aqui. As afirmações de Jesus são bastante graves, porque o que Jesus está mostrando aqui, falando a judeus, pessoas que estavam incluídas no pacto, pessoas que haviam sido circuncidadas, pessoas que estavam sábado após sábado na sinagoga, ouvindo a leitura da lei. Jesus está afirmando para cada um destes, que você pode ser membro da igreja, você pode ter nascido em um lar de judeus, ou no seu caso, num lar cristão, você pode conhecer as doutrinas, você pode afirmar que ama Cristo, enquanto só está interessado nas bênçãos materiais, naquilo que Ele tem para dar. E a verdade é que se você não creu na obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário para redimir a sua vida, para te tirar da morte, estado em que todo pecador se encontra por natureza, incapaz de ter vida em si mesmo. Se você não se alimenta de Cristo, você pode fazer todas essas coisas, está continuamente na igreja, você continua morto em delitos e pecados. Não há redenção e não há salvação, somente porque se é filho de crentes. Ainda que você frequente a igreja, ainda que você participe da mesa do Senhor, e quando alguém o faz, sem entender o que está acontecendo, o faz para a sua própria condenação. Não é isso que Paulo afirma aos Coríntios? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas essa não é uma novidade para a igreja do Novo Testamento. Como eu disse aqui, você podia ser um judeu, você podia ter sido circuncidado, você pode ter tido muitas experiências e se enquadrar nessa categoria de homens que estão mortos em delitos e pecados. E Paulo mostra isso quando ele escreve aos Coríntios. Vá lá no capítulo 10. Paulo está tratando aqui de uma igreja que está pecando por conta da soberba, porque alguns diziam que tinham dons e se achavam melhores do que outros. E então, em determinado ponto da carta, Paulo começa e diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, o pão que desceu do céu. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja o que Paulo está dizendo: Cristo se fazia presente no meio de Israel, e a água que fluía da rocha, fluía do próprio Cristo, e eles beberam dessa pedra. Ele diz mais: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E o que me chama mais atenção nessa passagem é que quando Paulo começa a tratar da idolatria, falando num contexto de deserto, a primeira coisa que vem à mente do leitor é o bezerro.
O povo se prostrou diante de um bezerro de ouro. E então Paulo diz: não sejam idólatras. Esse povo foi idólatra. Sabe onde estava a idolatria? O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Eles aproveitavam das bênçãos materiais para si mesmos, para o seu próprio deleite, sem dar a devida glória a Deus. E mais, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo não poderia ser mais claro que isso. Muitos daquele povo se apropriaram das bênçãos de Deus, aproveitaram das bênçãos de Deus porque estavam na comunidade do pacto. Comeram pão do céu, beberam da pedra, estiveram debaixo da sombra da nuvem, foram aquecidos pelo fogo à noite. Não eram crentes, estavam na comunidade da aliança. Não se apropriaram de Cristo pela fé, não creram no Messias que viria. E agora, então, Jesus está afirmando a mesma coisa em relação àqueles homens que estavam indo atrás dele. Veja lá no versículo 58, na primeira parte: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele em que vossos pais comeram e contudo morreram. Jesus está falando de forma bem resumida o que Paulo fala lá aos Coríntios. Aquele povo comeu do pão do céu e pereceu. E Paulo diz: eles comeram do pão do céu, Deus não se agradou da maioria deles. Isso significa que ser participante de bênçãos materiais não é indício de que Deus te ama e de que você é abençoado por Deus. E você sabe por que isso é importante? Porque tem muita gente dentro da igreja, ou gente que está fora da igreja, que mede a sua vida diante de Deus por aquilo que tem, dizendo: olha, se Deus não me amasse, Ele não me daria tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho vem de Deus, e tudo que eu tenho mostra que Deus é comigo. Eu sou próspero em tudo que eu faço. Quer um sinal maior do que esse, da bênção de Deus? E a palavra de Paulo ecoa aqui: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Porque há muitas pessoas medindo a sua espiritualidade por aquilo que tem, sem ter compreensão do seu estado de pecado e de miséria, sem ter compreensão da sua incapacidade de ser salvo, sem ter compreensão da sua necessidade de Jesus Cristo. É possível que alguém receba muitas benesses, dádivas, e não tenha o seu coração em Cristo, esteja morto em delitos e pecados, continua assim, e por fim perecerá. Essa foi a conclusão que Asaf chegou em relação àqueles homens que o rodeavam e que tinham muito destas bênçãos. Deus os estava colocando em lugares escorregadios. No final eles seriam condenados. Não adiantaria então uma vida inteira de todas essas benesses, sendo condenado no dia final. Jesus Cristo é o pão da vida, e quem não se alimenta dele continua morto. O texto continua e mostra agora o inverso. Se é verdade que quem não se alimenta de Jesus continua morto, o texto mostra que quem se alimenta de Cristo tem a verdadeira vida.
Jesus agora começa a falar de forma positiva. Volte lá em João capítulo 6, veja o verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, se a ideia aqui não é de um comer literal, mas de crer na obra do Senhor, o que ele está dizendo é que todo aquele que crê naquilo que ele está realizando, entregando o seu corpo, vertendo o seu sangue em lugar de pecadores, tem vida, ganha a vida. As palavras de Jesus estão ecoando João 3,16: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante você lembrar de algo a respeito deste capítulo de João. Volte lá um pouquinho no início, no verso de número 4. João situa os seus leitores em que momento do ano isso está acontecendo, essa conversa com Jesus. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Por que é importante essa informação diante de um discurso tão grave como o de Jesus? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Porque era na Páscoa que o judeu literalmente comia do cordeiro. Ele precisava comer da carne do cordeiro, a ponto de Deus dizer lá no Antigo Testamento, ao estabelecer a Páscoa, que quem não comesse do cordeiro não tinha parte com o povo. Todos precisavam comer do cordeiro. E o sangue do cordeiro? O sangue do cordeiro, na instituição da Páscoa, foi colocado no umbral da porta, como um sinal de que aqueles que estão naquela casa não irão morrer, porque um cordeiro foi morto no lugar de pecadores. A lembrança da Páscoa era essa. E os judeus estão prestes a celebrar a Páscoa, e Jesus então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se apresenta dizendo: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida, mas quem se alimentar da minha carne e do meu sangue tem a vida eterna, será ressuscitado no último dia. Comer de Cristo então é se apropriar pela fé da sua obra, tendo como resultado a verdadeira vida, a vida eterna. E este viver eterno implica em ressurreição. Jesus havia dito: os que comeram maná no deserto e não creram, pereceram. Mas aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, irão ressuscitar no último dia, porque eles têm a verdadeira vida, eles têm vida eterna. Se você está em Cristo, se você pela fé já se alimentou de Cristo, ou seja, se você entendeu o seu estado de pecado e de miséria, se você olhou para a cruz de Cristo como a solução para a sua vida, você tem vida eterna e você está seguro. E isso precisa fazer diferença na forma como você vive aqui e agora. Porque tem muito crente que só de pensar em morte começa a ficar desolado, começa a ficar triste, começa a ficar desesperado. E isso acontece, meus irmãos, porque não poucas vezes os crentes têm perdido a perspectiva correta dessa vida. A morte para quem está em Cristo não é o fim, porque quem tem a vida eterna não morre eternamente. A morte não vence. Paulo brada contra a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não tem poder contra os crentes. Na verdade, a morte para o crente é o descanso de uma vida no mundo caído, para apropriar-se da vida que não se acaba, a qual você começa a desfrutar agora
e nunca mais deixa de desfrutar. Na verdade, você desfrutará ainda numa plenitude maior. Não tenha medo da morte. Se você está em Cristo, não há o que temer. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Paulo afirma isso. Nem a morte. E é assim que você vive neste mundo caído, vivendo cada um dos seus dias para a glória de Deus, aguardando com expectativa e com alegria o dia final, em que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, virão novamente à vida. Mas como eu disse, muitos crentes estão desolados, porque acham que a vida que eles têm nesse mundo caído é o melhor que eles podem experimentar. Olhe além deste mundo, olhe além desta vida, olhe para o seu Redentor, que promete trazer você de volta à vida, para estar para sempre com Ele. Se você está em Cristo, a sua vida não tem fim. Ainda que você morra fisicamente, você viverá, e isso só se dá por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio. Qualquer esperança de vida sem Jesus Cristo é uma esperança vã. E há muitos com esta esperança vã. Há muitos homens perdidos em seus pecados, achando que merecem algum tipo de vida após a morte, mas por não terem se apropriado de Cristo, irão perecer. E veja, olhe para o versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Jesus não deixa aqui nenhuma chance para que se pense em salvação fora dele. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Não há nesse mundo, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que mate a sua fome. Não há nada nesse mundo que mate a sua fome, exceto o seu Redentor, o pão da vida. O homem, desde a queda, tenta preencher o vazio que ele tem dentro dele. Quando Adão pecou, o resultado foi o seu afastamento de Deus. O homem está morto em delitos e pecados, ou, para usar a figura que nós estamos usando aqui, o homem está faminto. Ele procura alguma coisa neste mundo para saciar a fome da sua alma. E ele faz isso olhando para os aspectos da criação. Ele vive para comer bem, ele vive para beber bem, é isso que o satisfaz. Ele coloca a sua esperança na família, no trabalho, no entretenimento, e tudo isso é buscado como uma forma de satisfazer o anseio mais profundo do coração. Eu acho muito interessante a figura de Jesus, que Jesus apresenta quando ele fala daquele homem rico na parábola. Um homem rico, trabalhador, que como fruto do seu trabalho teve uma colheita fenomenal, teve que destruir os seus celeiros, construir celeiros maiores, colocou ali todo o fruto que ele colheu do seu trabalho. E a expressão que Jesus usa ali para aquele homem é: então aquele homem disse à sua alma: come, bebe e regala-te. Esse é o retrato do homem sem Cristo, tentando dar alguma satisfação à sua alma com as coisas desse mundo, coisas que são boas, porque foi o Senhor que deu, mas que não matam a fome. Continuam famintos, morrerão
de inanição, ainda que com o ventre cheio dessa péssima comida. Porque não há esperança para o homem sem o Senhor Jesus Cristo. E como estas coisas não podem matar a fome, eles sempre vão querer mais, e eles vão se tornar escravos daquilo que eles acham que vai satisfazer a vida deles. É por isso que você vê uma pessoa que vive aí, é o esportista, ele bate uma meta, ele correu, bateu o recorde, e agora precisa bater de novo. O camarada escala a maior montanha, ele chega lá em cima, acabou. O que eu preciso? De um pouquinho mais. Ele vive atrás de adrenalina, e agora eu preciso de um pouco mais. E parece que esse é um anseio da alma, que quer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de sexo, um pouco mais de comida, um pouco mais de bebida, tentando alegria e satisfação, que nunca chegam, que nunca vêm, pois essa não é a fonte da satisfação, essa não é a fonte da verdadeira alegria. Tudo isso é comida falsa. Agora perceba bem, se você se alimenta de Cristo, se você está saciado com o pão da vida, a verdadeira comida, todas estas coisas que eu citei aqui, que são bênção de Deus, ganharão um novo sentido e terão o local correto na sua vida. É por isso que ao olhar para o Eclesiastes, você vai ter Salomão dizendo que nada há melhor para o homem do que comer, beber e gozar a vida com a sua mulher, porque isso provém de Deus, porque a parte de Deus ninguém pode comer, nem beber e nem se alegrar. Sabe o que é o pior? Estes homens para quem Jesus está dizendo isso, são homens que não creram nele. Mas há muito crente que já entendeu quem é Cristo, que esquece que no Senhor Jesus Cristo eles têm tudo o que eles precisam, tudo o que é necessário para fartar a sua alma, e vivem insatisfeitos, tentando preencher o seu coração com outras coisas que não o seu Redentor. E se esse é o seu caso, arrependa-se e se aproprie do pão da vida, da verdadeira comida e da verdadeira bebida. Saciado por Cristo, você pode honrar Cristo com o seu trabalho, no seu lazer, na sua vida familiar, porque essas coisas deixarão de ser um fim em si mesmas, deixarão de ser uma fonte de alegria, para se tornar um meio para que vocês honrem o Senhor, exaltem o seu benfeitor. Aquele que se alimenta de Cristo, e somente esse pode agir assim, porque ele tem a garantia da presença de Cristo com ele. Veja o verso 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. A ideia então aqui, é que Cristo habita no crente, que crê nele, e o crente habita em Cristo. Você está unido a Cristo. Paulo vai falar isso em Romanos, porque você morreu com Cristo, e você ressuscitou com Cristo. Você não caminha só, você caminha em união com o seu Redentor. É isso que João afirma na primeira carta. Dê uma olhada lá, na primeira carta de João, no capítulo de número 3. Verso de número 24: e aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João está então
confortando os crentes, dizendo: olha, Deus permanece em vocês. Nós estamos unidos ao nosso Redentor. E Jesus então põe fim à procura por satisfação fora dele. Ele satisfaz verdadeiramente a alma, porque Ele está continuamente com você. O único problema é que às vezes você esquece disso. E se você se lembrar que você está unido ao seu Redentor, você lembrará que não precisa de nada além dele para ter a verdadeira alegria. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E então a tristeza, a ansiedade, o desespero, a falta de esperança do crente, tudo isso se dá por ele esquecer dessa bendita verdade. Cristo permanece com você. Cristo está com você todos os dias. Essa é uma excelente lembrança em tempos de desesperança. Então alimente-se continuamente dele por meio da Escritura e usufrua da vida que você tem em Jesus Cristo. Veja o verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Veja que coisa maravilhosa isso aqui. Jesus como Deus é autoexistente. Jesus como homem existia para o Pai. Era sustentado pelo Pai. Da mesma forma, você vive sustentado pelo seu Senhor. A união entre Pai e Filho é reproduzida agora na união entre o crente e o Senhor Jesus Cristo. E por estar unido a Ele, você vive eternamente. Jesus não morre, você está unido a Ele, você não morre eternamente. Só existiria então a possibilidade de alguém perder a salvação, perder a vida eterna, se Jesus deixasse de viver eternamente. Porque quem se alimentou dele, ele permanece no crente. O crente permanece nele. No verso seguinte, Jesus reafirma a realidade da vida para aqueles que se alimentam dele. Veja: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, diferente dos que não comem este pão do céu e morrem, a semelhança daqueles do deserto, que comeram o pão físico, mas não creram, e Deus não se agradou deles. Diferente desses, os que estão em Cristo, estão garantidos pelo seu Senhor. Então, descanse na garantia que você tem da vida eterna, por ter se alimentado espiritualmente de Cristo. Essa é a condição indispensável para se ter vida eterna. Crer em Jesus Cristo. Daqui a pouco nós iremos participar da ceia do Senhor. Esse é um momento importante de fortalecimento na fé, de lembrança dessa obra que Jesus está anunciando aqui, que precisa ser crida e confessada. Isso traz graça, fortalecimento em tempos adversos. Você precisa o tempo todo lembrar dessa união com Cristo. Vá então às Escrituras, receba o consolo que vem do Senhor, e então, quando você participar da ceia, isso é meio de graça para você. Entretanto, se você vem à igreja, mas não se alimentou do Senhor Jesus Cristo,
não creu em Jesus Cristo verdadeiramente como revelado na Escritura, participar do pão e do vinho da ceia não passa de um ritual vazio. Ele é meio de graça para quem crê. Para quem não crê, condenação, juízo. Isso mostra então que a interpretação literal desse texto, dizendo que Jesus está falando aqui sobre a ceia, é falaciosa. Porque se Jesus está aqui falando da ceia, quem não participa da ceia não tem verdadeira vida. Mas você sabe que na cruz do Calvário, o ladrão, prestes a morrer, se alimentou de Cristo, creu no Senhor Jesus Cristo e teve a vida eterna, sem nunca ter participado do sacramento, nem da ceia nem do batismo. O texto não está falando sobre ceia, o texto está falando da realidade pela fé em Jesus Cristo. João termina no verso 59 dizendo: estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ele termina esta sessão dizendo, informando aos leitores, que enquanto Jesus proferia esse discurso, ele estava ali na sinagoga. E é o que tudo indica então, é que a multidão que foi atrás de Jesus, que atravessou o mar e foi para Cafarnaum, seguiu Jesus até a sinagoga e ouviu na sinagoga a respeito de Jesus como o pão da vida. Isso continua a ocorrer. Você não está na sinagoga, mas você está reunido com a igreja de Cristo. E todas as vezes que você se reúne com a igreja no dia do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, você continua se alimentando do verdadeiro pão, pela fé, crendo naquilo que você ouve, depois de conferir nas Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. No culto solene, Cristo, o profeta, fala por meio da Escritura e apresenta a si mesmo como o pão da vida que satisfaz a fome dos crentes. Domingo após domingo, você é alimentado por Jesus, fortalecido para viver nesse mundo, testemunhando do seu Redentor. Não deixe de lado esse privilégio. Não troque esse privilégio por nada. Não arrume desculpas para não se reunir quando o Senhor convoca a sua igreja de forma santa e solene, com o intuito de alimentar a sua igreja. Anseie por este momento. O texto mostra que Jesus é o alimento para a alma. Quem não se alimenta dele está morto. Esta é uma dura realidade. Sem se alimentar de Cristo, não adiantam boas obras, não adianta frequentar a igreja, não adianta se esforçar para ter a salvação, porque o homem sem Cristo continua em seu estado de pecado e de miséria, ele continua morto em seus delitos e pecados, ele continua um herdeiro de Adão. Quem se alimenta de Cristo tem vida. Pela fé, todo aquele que o Pai deu a Cristo se apropriou, se apropria e continuará se apropriando da sua obra. Os irmãos lá do Antigo Testamento, por crer que o pão do céu viria. Você, porque crê que o pão do céu veio. E muitos que ainda crerão, quando nascidos do Espírito Santo, aprenderem de Deus e derem ouvidos ao chamado do Evangelho. Em Cristo, então, você deve caminhar nesse mundo, certo de que tem a vida eterna e de que ainda que você venha a morrer, você nunca morrerá eternamente,
Você caminha nesta vida aguardando o dia da redenção final, da ressurreição final. Então viva com o coração descansado em Jesus. Não deixe que os problemas dessa vida tirem a sua paz. Aproveite o imenso e glorioso privilégio de estar unido a Cristo e de saber que Ele está com você e em você, nunca deixando você sozinho. Continue dando bom testemunho do Senhor com suas obras e palavras, enquanto você roga ao Senhor que traga para junto de Cristo e do povo de Deus todos os homens que foram dados a Cristo. Se você não provou ainda do pão da vida, creia e prove. Se você já se alimentou desse pão pela fé, continue diante dele, continue anunciando, para que outros homens famintos tenham a sua fome saciada pelo verdadeiro pão, aquele que mata a verdadeira fome.